Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor. Eu sou o Danilo, estou aqui na loja da LEDs Indoor hoje para falar para vocês sobre um tema que tem muita dúvida no nosso atendimento. Qual que é a distância que eu devo deixar minha iluminação em relação à minha planta? E isso também é muito variável, como acontece em todo cultivo. Então já vai deixando o seu like, já compartilha aí com a galera que o vídeo vai ser incrível. Primeira coisa é potência da iluminação para o tamanho do seu cultivo. Não adianta você ter uma iluminação fraca para um cultivo que é muito grande, né? Então você tem que ter uma potência ideal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, na natureza a gente tem o sol, né, para iluminar aí, para entregar os fótons para a nossa planta, que é a maior fonte de energia hoje em dia. Então, se ela está entregando uma quantidade extrema de fótons a todo momento para a planta ela está absorvendo conforme a sua necessidade. Muito dessa luz está sendo dissipada, está indo embora, e o que ela precisa, ela absorve. Se a gente fizer isso no indoor, né, se a gente pegar, vamos colocar aqui um painel de 480 watts na potência máxima em uma mudinha. Isso pode prejudicar? Quantidade de excesso de luz para uma muda pode dar uma prejudicada. Mas a planta, dependendo ali, se tiver uma boa troca de ar, boa temperatura, ela vai sobreviver. Só que ela não vai estar absorvendo toda essa iluminação. Ela vai estar absorvendo um pouquinho dessa luz e o restante está indo embora. Então, na sua casa, você vai estar gastando energia com isso, colocando o painel em uma potência muito forte. Então, hoje, já se sabe, né, a gente consegue colocar no Google aí, jogar no Google e perguntar qual que é a quantidade de fótons ideal para o meu cultivo de tal planta, né? Cultivo de cannabis, cultivo de tomate, qualquer tipo de cultivo. Ele vai te mostrar ali, na fase de muda, X quantidade de fótons. Na fase de crescimento, outra quantidade de fótons maior. Na fase de floração, de fruto, uma intensidade de fótons maior ainda. Então, nos painéis da LEDs Indoor, a gente tem o dimerizador. Então a gente sempre indica, né, conforme as medições de fótons que a gente já fez e que você encontra nos anúncios dos nossos painéis, né, você encontra um mapinha ali de medição, a gente indica sempre manter uma distância de 50 centímetros da planta e ir aumentando a potência do painel conforme essa planta vai crescendo, né? Então no início a gente mantém 20% durante uns 15 a 20 dias de crescimento, depois a gente coloca em 40%, mantém aí por mais uns 15, 20 dias, 60% e assim por diante. A gente só vai trabalhar o painel em 100% na fase de floração, que é onde a planta está demandando uma quantidade muito maior de luz para você desenvolver o fruto. Igual aqui no tomate, né? A gente já está tendo os tomatinhos nascendo, né? Então a gente já tem o fruto aqui nascendo. Então a intensidade de luz para essa planta já é uma intensidade maior do que os 20% que está aqui. A gente deixou 20% para não atrapalhar na filmagem também. Mas aqui a gente já tem trabalhado esse painel com o tomate em 60%, 80%. Né? Quando ele começar a desenvolver mais tomates, aí a gente vai jogar ele para o 100%, para entregar o máximo de luz possível. Se você tem um painel onde você não consegue controlar a potência, ele é só liga e desliga. Ele liga na potência máxima ou está desligado. Você vai brincar com a distância. Então, em vez de você deixar o painel sempre a 50 centímetros, que nem a gente faz com o painel da LEDs Indoor, a gente vai deixar ele, sei lá, a 1 metro, né, no início da planta, depois 80 centímetros, depois 60, porque aí a gente está controlando essa intensidade de luz pela distância da planta, né? Então, a gente tem as duas opções, ou mantém a distância e controla a potência, ou vai brincando na distância da planta, na distância do painel em relação à planta. E isso vai mudar também em cada tipo de iluminação, né? Então a gente vai falar para vocês num outro vídeo, né, sobre a diferença de cada iluminação ali no cultivo, mas se você tiver um HPS, por exemplo, né, uma lâmpada de vapor, já vai ser uma distância maior, porque ela gera muito calor, tem uma intensidade de luz ali que você não pode atingir, né, não pode deixar em mudinhas, né? Então o ideal em lâmpadas de vapor é deixar uma distância maior. Em LEDs, se for uma Quantum Board, distâncias medianas. Se for aqueles LEDs antigos, os Full Spectrum colorido, mais próximo da planta, né? Então, o mundo ideal seria todo mundo ter um medidor de fótons. Só que como ele é caro, né? Um bom medidor de fótons vai custar aí no Brasil 8, 10 mil reais, né? Para você confiar realmente na medição ali. Então, acaba que o ideal é seguir o que o fabricante do painel diz, né? Conforme o mapa ali de fótons. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como vários conteúdos no cultivo, ele é muito amplo, então não dá pra gente falar tudo isso num vídeo só, mas com certeza vai rolar mais vídeos aí sobre iluminação, sobre distância.
Deixa no comentário aí se ficou faltando alguma coisa de conteúdo, né, pra gente produzir novos vídeos. E é isso, galera. Até o próximo.